Amados, a paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Johnny e hoje eu quero falar de um assunto que tem deixado muitos cristãos perturbados, porque embora muitos creem na morte de Cristo, no sacrifício de Cristo, ainda existem pessoas limitando o sacrifício de Cristo. Em relação a isso aqui, eu vou ler para vocês e nós vamos conversar sobre isso. Aqui é Mateus capítulo 12, versículo 31. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então esse texto aqui que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, se mexer com ele, pecar contra ele, já era, já está perdido, já está no inferno, já não tem mais jeito. E isso aí tem incomodado muitas pessoas, porque algumas pessoas que saíram do caminho do Senhor chegaram até mim e disseram: eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo porque eu não consigo me manter firme. Toda vez eu vou para a igreja e de repente eu já estou no mundo de novo. Acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo e isso não faz com que eu fique seguro na igreja e eu continue errando e pecando aí, indo para o mundo, e agora eu estou no mundo, estou bebendo, estou fumando e me prostituindo, e Jesus vai voltar e com certeza eu vou ficar porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Então, vocês perceberam, isso aí está sendo uma coisa muito negativa na mentalidade do povo. Na realidade é assim: qual seria o pecado contra o Espírito Santo? É interessante que se você for para o Google, tem um monte de bobagem. O besterol é o que mais tem lá. Então tem umas coisas que até parece lógico, mas talvez seja, talvez não seja. Uns dizem que o suicídio, tirou a própria vida, já era. E não tem mais jeito, né? E a pessoa fala assim que todo suicida vai ser condenado ao inferno. Sim, a Bíblia fala que nenhum suicida herdará o reino de Deus. Suicida consciente, ou quando é que é inconsciente, quando é que a pessoa tira a própria vida através de uma enfermidade tão grave como a depressão, ao ponto de a pessoa não ter muita noção do que está fazendo. Na verdade, a pessoa não está se matando, mas querendo matar aquilo que está fazendo mal a ela. Então, suicídio é uma das colocações. Tem outra também, tem uns que dizem que é o adultério. Você adulterou, você, irmão, meteu um par de chifre no seu marido, já era. Ou você, marido, que meteu também um par de chifre na sua esposa, também já era. Diz que isso aí não tem perdão, segundo algumas linhas de pensamento, para vocês verem só. E outros falam que entristeceu o Espírito Santo e tudo, e aí a gente pode estar realmente nessa condição de ter blasfemado. Então eu fiquei mais preocupado. Eu entristeci o Espírito Santo, blasfemo contra o Espírito Santo, eu estou perdido. Toda a igreja está perdida, meu. Quem é a pessoa que nunca entristeceu o Espírito Santo com alguma bobagem, com alguma coisa não adequada, alguma coisa não de acordo com a Bíblia? Aí complicou mais. Então, esse negócio de blasfêmia contra o Espírito Santo é bem complicado. Se a pessoa quiser colocar coisas que possam complicar ainda mais a sua vida. Nossa vida já é complicada. Essa natureza pecaminosa aqui tenta nos levar para baixo de qualquer forma, mas nós estamos lutando para conseguir um lugar o que o próprio Cristo prometeu a nós, e a gente está colocando algumas barreiras no caminho. Na verdade, qual é o pecado cometido pelo homem que pode superar o sacrifício de Cristo? Essa é uma grande pergunta que eu faço para as pessoas que creem no pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado praticado por mim que pode ser muito mais do que o sacrifício de Cristo? Porque quando Cristo morreu pelos meus pecados e pelo pecado da humanidade, era para realmente ficar acima de todos os pecados.
Não existe um pecado na terra praticado pelo homem que possa superar o sacrifício de Cristo. Ok, João. E aí, como é que fica a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo? Vai ter uma colocação de qual eu creio, que já tem vários teólogos também que estão seguindo essa questão, e eu acho interessante. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, é você pecar contra os mandamentos do Senhor, continuar pecando, sem reconhecer o seu pecado e morrer em pecado. Esse é blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando você morre em pecado e você não se arrependeu, e aí não há mais o que se fazer, a não ser segue seu juízo. Esse é o único pecado que não é imperdoável, que não há mais o que fazer. É você pecar, continuar pecando e morrer em pecado. Mas enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver na terra, ainda há da parte de Deus perdão para qualquer ação que você faça. Então tem muita gente achando que, embora estejam vivendo, estejam com vida para fazer as suas ações, acho que não há mais jeito para elas. Não, porque eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, não há mais jeito para mim. É isso que o diabo quer, colocar isso na cabeça da pessoa, para a pessoa acreditar que não há mais jeito para ela, não há solução para ela, e ela ficar no mundo. Agora sim, se ela continuar no mundo, pecando e morrer em pecado, isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é blasfêmia contra a palavra de Deus, isso é blasfêmia contra tudo aquilo que é divino. Aí sim, se ela morrer nessas condições, esse pecado aí não tem perdão, porque ela morreu sem Cristo, sem ter reconhecido o sacrifício de Cristo. Essa é a realidade, irmão. Vamos parar de criar essas fantasias de blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmão, cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Tem até pessoas que eu já vi dizer que um jovem passou pela frente da igreja e viu alguém falando em línguas estranhas lá, imitou a línguas estranhas, aí ele blasfemou contra o Espírito Santo, segundo essa pessoa, e depois esse jovem ficou doente, seco, morreu seco, e daí perdeu a salvação. Deus vai secar alguém, vai matar alguém só porque alguém tentou imitar alguém que fala línguas estranhas? Meu Deus, não é tão mesquinho assim como se dizem, não. É pensamento extremamente mundano, de pessoas que não conhecem a palavra. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. E eu não acredito que Deus, por qualquer bobagem que nós fazemos, por falta de conhecimento, venha tirar nossa vida e entregar de presente essa alma na mão do diabo. Pelo contrário, ele quer que todos sejam salvos. Porque se o homem não é salvo, porque a decisão de não aceitar Cristo vem do próprio homem. E aí acontece que ele continua essa vida de pecado, e se ele morrer nessa vida de pecado, aí sim não há mais o que fazer. Esse aí é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está para convencer, para mostrar o caminho para o homem não quer nada, não quer nada com ele. Não é qualquer palavrinha que vai ofender. O Espírito Santo, é como se o Espírito Santo fosse eu aqui, Johnny. Qualquer palavra me ofende, qualquer palavra me entristece. Não, o Espírito Santo é aquele que está ali, ó, lutando, fazendo com que o homem venha a entender as palavras da verdade. Mas depois que essa pessoa morre, o Espírito Santo se entristece, porque ele foi uma alma que partiu sem a salvação. Então, irmão, blasfêmia contra o Espírito Santo é pecar, continuar pecando e morrer em pecado. Isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo, que aí não há mais o que fazer. Aí é imperdoável. Depois da morte, segue seu juízo, aí está nas mãos do Senhor. Mas enquanto estiver aqui na terra, seja o pecado que você fizer, seja adultério, seja falar mal do Espírito Santo, imitar línguas, qualquer coisa, falar mal de pastor, qualquer coisa, tudo é perdoável diante do Senhor. Mas se arrependa do que você está fazendo e aceite a Jesus Cristo. Porque se você não aceitar Jesus Cristo, se você morrer no seu estado de pecado, aí sim, amado, aí não há mais o que fazer. Aí sim, aí não há mais o que se fazer.
porque a situação agora entrou para um estágio mais avançado, que aí nós podemos dizer que é imperdoável. Depois da morte, segue-se ao juízo. Blasfema contra o Espírito Santo, tendo a pessoa viva, é ilusória, isso não é verdade. Não existe nenhum pecado que ficará acima do sacrifício de Cristo, de hipótese alguma. O sacrifício de Cristo ainda é o sacrifício feito pela humanidade de tal forma que nenhum pecado pode ficar acima dele, mas todos ficarão abaixo, porque o sacrifício de Cristo tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E que Deus abençoe os amados e que esse entendimento possa ficar na mente dos irmãos. Que Deus abençoe, amados. Que Deus abençoe em nome de Jesus.